coisas do mundo. Mas eu acho que este programa também se podia chamar Ver e Pensar. Porque realmente é disso que se trata. É uma espécie de jogo em que põem diante de nós um bloco de imagens de coisas que acontecem no mundo e em que em seguida nós vamos pensar. Bom, agora começa o tempo de ver. Qual foi o problema que estas imagens puseram diante de nós? Bem, eu acho que fundamentalmente foi o problema da escola. Eu também vi as imagens agora e talvez não seja só a questão da escola, porque aparecem ali jovens que estão a trabalhar e, portanto, talvez o problema seja mais complicado. O problema das relações entre o trabalho e a escola. Mas aparecem outros que não estão nem a trabalhar, nem na aula a aprender com a professora, estão no desporto, vê-se o mar azul, a vela branca, a piscina, a corrida na piscina, o desporto. E reparem que, no fundo, há entre isto um fator comum.
Pois claro que a aula, o trabalho, o desporto, tudo são maneiras de aprender. Bom, eu não gosto destas frases assim muito claras. Tudo são maneiras de aprender, porque é claro, podem me perguntar, mas o senhor acha que na aula se aprende mesmo? E acha que o desporto ensina mesmo? E sobretudo acha que quem está no trabalho a fazer sapatos, como aqueles que nós vimos, está mesmo a aprender? Bom, tudo isso são problemas difíceis, evidentemente. Eu penso que sim, penso que de todas as formas há a possibilidade de aprender e que a aula não é, nem de longe, não pensem, a forma essencial. Aliás, reparem, a humanidade, no início, nos seus primeiros tempos, não conheceu escolas. Os homens tinham tarefas muito simples. No fundo, quais eram as tarefas das primeiras gerações da humanidade? Era sobreviver, quando muito era protegerem-se contra a violência e contra o gelo. Não era preciso andar na escola, pois fraturando uma pedra na outra, obtinha-se o primeiro instrumento de trabalho e durante milhões de anos foi assim. A escola aparece quando surge a civilização escrita. Aí realmente é preciso o homem aprender algo que é escrever, conseguir gravar a memória do seu pensamento. E aparecem então as primeiras escolas. Os homens que andam pelo Mediterrâneo a fazer negócios têm que registar as contas, as encomendas, as entregas. Começa então um ensino que fundamentalmente era isso, era ler, escrever e contar. E devo dizer que isso encheu milhares de anos. Já, enfim, num tempo muito mais próximo, aparece um outro tipo de ensino, que é o ensino do cidadão. O ensino do cidadão, porque a democracia e o sistema eleitoral, o sistema de serem os próprios governados a escolher os seus governantes, obrigou a votar. E aí todos os governos compreenderam que era necessário dar ao votante uma compreensão do mundo. E esse era o esquema da educação clássica, que agora é claro que está alterado. Nesta altura não é disso que se trata. Viram que a última imagem, eu gostei daquela última imagem que nos mostrava um computador. Hoje estamos numa civilização tecnológica muito complexa, as tarefas que um homem tem de realizar exigem uma longa aprendizagem e a escola tornou-se realmente um problema crucial. Devo dizer que é na escola que se fazem as grandes encruzilhadas do destino e que se decide o futuro dos países. Bom, está a escola preparada para isso? Não está? Eu não sei. Sei que eu não falei do desporto, também ali apareceu o desporto, porque penso que o desporto talvez seja um caso à parte. Hoje, no nosso mundo, os jovens pertencem a dois grupos. E isto que eu vou dizer é grave, mas apesar de tudo digo. Os nossos jovens dividem-se numa parte que estuda e por isso não trabalha, e a outra parte que trabalha e por isso não estuda. Ora bem, e o desporto é uma zona neutra. O desporto, pelo menos numa sociedade justa, é tanto para os que trabalham como para os que estudam. E agora pensem, não no que viram, mas pensem nisto que eu disse. Numa sociedade justa, o desporto é tanto para os que trabalham como para os que estudam. Mas isto é uma questão que eu não pus. E numa sociedade justa haverá o direito de dividir a juventude em duas metades? A que não pode estudar porque trabalha e a que não trabalha porque tem de estudar? Eu vou-lhes contar uma história que acho curiosa, é uma história do meu conhecimento pessoal. Não vou dizer nomes, por isso não vou criar dificuldades a ninguém. É uma história que se está a passar agora em Lisboa.
São dois jovens, eles podem ter 20 anos, cada um, à volta disso, não sei a idade certa. Andaram na escola primária, os dois, juntos, são muito amigos. Um é filho da porteira e, portanto, mora na cave, e o outro é filho de um pequeno comerciante que tem uma loja destas que tem novelos de lã para fazer camisolas, e, portanto, esse pôde ir à universidade. Continuam muito amigos. Só que acontece isto. O filho da porteira gosta imenso de livros, mas esse não estudou. E o filho do comerciante não gosta de estudar, mas insistiram e agora anda na Faculdade de Letras. E então tem uma combinação curiosa que é esta. À noite, o estudante requisita livros na biblioteca e vem, porque o estudante gosta imenso de fazer trabalhos manuais, vem para a casa do filho da porteira fazer-lhe as encadernações, enquanto o rapaz que devia fazer as encadernações lê os livros que ele traz da biblioteca. Toda a gente lá no prédio acha esta ligação encantadora, e eu também, pois isto é um vínculo de solidariedade adorável. Só que eu pergunto qual vai ser o fim da história. É um rapaz que tinha vocação para estudar e não estudou, e que, portanto, nunca vai ser um homem realizado e feliz com o trabalho manual que realiza, e é um rapaz que não tinha vocação para os livros, mas gostava de fazer coisas manuais e realmente não as faz, porque a família lhe pôde proporcionar um curso superior. É evidente que há aqui uma disfunção, há aqui qualquer coisa que está errado, há aqui algo que mostra que os dois grupos, dos que estudam e dos que trabalham, não foram selecionados segundo uma regra de capacidades. Bom, e como é que vamos resolver isto? Isto é uma pergunta fácil de fazer, é muito mais difícil de responder. Em todo caso, eu penso que é aí que surge uma ideia da qual eu hoje lhes queria falar, que é a de educação permanente. Houve um tempo que não vai muito longe, era o tempo em que eu nasci, em que a escola era aquilo que vocês viram, uma professora que prelecionava, que às vezes deitava as mãos à cabeça, como ali vimos, preocupada com as questões da escola, mas o ensino era isto: um tempo curto da vida, meia dúzia de anos, um grupo pequeno de pessoas, os senhores professores, que ensinavam a um pequeno grupo, que eram os seus alunos. Hoje, a escola não é mais isso. Hoje a escola é a vida inteira. Hoje, são todos que têm de ser discípulos de todos e têm de ensinar a todos sempre e através de tudo. A educação permanente é a nova dimensão da solidariedade humana. Eu acho que aquele bloco de imagens, é claro, eu penso isto, cada um de vocês pense como entender, porque aqui o pensamento necessariamente vai ser diversificante, mas penso isto: ou nós colocamos seriamente em Portugal o problema da educação permanente, ou vamos ficar para trás, irremediavelmente marginalizados, assim como uma espécie de campónio esparvoiçado que fica à beira do caminho a ver passar o comboio.